Abra a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 17. Vou ministrar para vocês do profeta que eu mais gosto. Estranho, não é? O Espírito Santo vai te ensinar a ter um coração para Deus hoje. E Jeremias era um homem que venceu a si mesmo. Isso porque você ama Jeremias? Porque Jeremias era o profeta no meio do povo. Jeremias pregou num tempo próximo ao tempo de Isaías, de Daniel, mesma época. Mas ele não foi levado à Babilônia. Ele estava no meio do povo. Fazendo o quê? Falando para o povo tudo o que eles tinham feito de errado. E também falando para o povo tudo que Deus tinha de certo para fazer por eles. Estranho isso, não é? Nós fazemos tantas coisas erradas e o Senhor tem tantas coisas certas para fazer por nós. Porque o Senhor sempre vai dirigir a tua vida para o certo. E o teu coração vai sempre dirigir você para o errado. Mas hoje você está aqui para consagrar o teu coração, sabe para quê? Para que ele aprenda a obedecer o Espírito. Diga, meu coração vai aprender a obedecer o Espírito. E eu vou aprender a falar não para mim. Forte, não é? Porque o teu coração representa as tuas emoções. Representa o que você pensa, o que você sente, o que você decide. No emocional, tua vida emocional. A gente fala de coração físico, né? Mas não é o músculo que sente. Há um processo emocional na tua mente que a gente chama de coração, o centro das suas emoções. E é ligado ao coração, porque o coração físico imediatamente sente. Por que a gente, às vezes, quando você fica muito nervoso, já percebeu? Ai, meu braço treme, meu coração ficou mal-estar, porque o teu coração bombeia sangue, não é? Então, ele imediatamente vai ser um reflexo automático do que você sente na mente, porque isso é levado a ele. Então, eu preciso consagrar os meus sentimentos ao Senhor e pedir ao Senhor que eles passem todos pelo filtro do Espírito, porque inúmeras vezes o seu coração vai te enganar. Inúmeras vezes o seu coração vai fazer você ir por um caminho que não vai gerar nada e que não vai trazer nenhum benefício. Mas o Espírito vai tomar o lugar para começar a decidir, amém? Diga, as minhas decisões vão ser espirituais. As minhas decisões vão ser de quem consulta a Deus. Ontem eu estava conversando com um bispo sobre uma situação, quero compartilhar isso com vocês antes de ler a palavra. Eu tô no momento da minha vida que exige que eu tome uma decisão. Porque por mais que eu queira, meu dia tem 24 horas, não é? Eu quero que ele tenha 48, mas ele não tem, não é assim? Todas as vezes que Deus te coloca diante das decisões, confronte os sentimentos que estão no teu interior. O Espírito Santo falou para mim esses dias, do que você tem medo? E muitas vezes você não sabe do que você tem medo. Porque o medo, muitas vezes, ele nem apareceu. Você só está nas suas decisões resistindo, porque dentro da tua mente há um governo que diz que aquilo é o certo. Mas só que aquela decisão da tua mente tem uma causa lá atrás. Ela resiste o novo. Já percebeu como a gente resiste o novo? Porque os nossos medos são reais. E muitas vezes eu não sei de onde ele vem. Eu não sei porque ele está ali. Mas o teu medo retém a tua confiança em Deus. E o Senhor, tem momentos que ele te fala, você quer? Então agora você precisa de vencer isso. Você vai ter que depender de mim. E eu vou dizer para você que o que eu tenho é muito além do que você está vendo, pedindo ou pensando. Há um versículo na Bíblia que diz que aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram. Ou seja, não adianta você orar porque os seus olhos não viram. Você não orou. Os seus ouvidos não ouviram, então você não entendeu.
e não subiu ao teu coração, portanto você não sabe. É isso que Deus tem preparado para você. Como eu vou entrar no que Deus tem preparado para mim, se eu quero decidir pelo que os meus olhos veem, pelos que meus ouvidos ouvem e pelo que o meu coração sente? Se eu quero decidir pelo que os meus olhos veem, pelo que meus ouvidos ouvem e pelo que o meu coração sente, eu não vou estar liberado para tudo que Deus tem para mim. Mas se eu não decidir pelos que os meus olhos veem, não decidir pelo que meu coração sente, pelos meus ouvidos ouvem, eu vou entrar no que Deus tem preparado para mim. Então existem medos profundos que Deus vai fazer você vencer. Diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Essa palavra é muito forte, queridos. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança. Quem se priva da tua herança? Você, né? Que te dei, e fartar-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito de sabedoria revelado a Jeremias venha sobre as nossas vidas hoje. Eu profetizo, cada um aqui ouvindo o som da voz de Deus audível no seu espírito e fazendo a sua carne cair por terra. Nós estamos aqui para sermos dirigidos por Deus, para entrar num outro nível espiritual e para colocar as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, essa palavra é seríssima, profunda, confrontadora. Porque Jeremias estava dizendo para o povo: todas as vezes que você seguiu o seu coração, você construiu ídolos. Todas as vezes que você seguiu o seu coração, você patinou e perdeu a guerra. Todas as vezes que você seguiu o seu coração, você confiou em homens e as suas decepções travaram as suas emoções. Existem 3 travas sobre as tuas emoções. As frustrações podem travar as tuas emoções. O que são as minhas frustrações? É tudo que a Amanda projetou e não conseguiu com a Amanda. É tudo que a Amanda realizou e não foi até o fim.
É tudo que eu desejei de mim e não consegui. O processo de frustração em nós, ele é pessoal. Você não se frustra com pessoas, você só se frustra com você. Você só se frustra com as coisas que aconteceram entre você e você. E esse processo, puxa, bispa, mas eu trabalhei e não consegui. Mas eu conquistei e não aconteceu. Mas eu vim até aqui, Deus me deu e me tirou na tua cabeça. Mas eu fui e não aconteceu. Mas eu fiz a campanha e não está do jeito que eu quero. Entende que as frustrações são situações expectativas que você estabeleceu a respeito de você e não foram cumpridas? Porque o que Jeremias dizia, por que o povo começou a ser tão desobediente? Por que o povo começou a construir ídolos por causa dos seus medos? Porque o povo ouvia homens. Os assírios estão vindo, eles estão um exército muito poderoso. Eles têm escudos de ferro, eles têm 2 metros de altura, eles são treinados. Serve ao Deus deles, senão eles vão destruir Israel. Ouviu, fez, construiu a idolatria. Então existem coisas que são fantasmas na sua vida. Elas sopram nos seus ouvidos, Deus não falou aquilo, mas você se convenceu que aquilo vai acontecer e você constrói ídolos. Você constrói, eu vou resolver. Eu vou fazer. Eu vou ser. Senhor, eu quero que o Senhor faça. Senhor, eu quero que o Senhor revele. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine. Entende a diferença? Isso é ser rendido. Então não entre no ciclo das frustrações, porque com as suas próprias frustrações o povo de Israel entrou no processo de obedecer às suas emoções. Quando você começa a ouvir as suas frustrações, você vai seguir as suas emoções. Você está nervoso, você vai expressar nervoso. Você está angustiado, você vai expressar angústia. Você tem medo, você vai expressar medo. Mas quando você entra no processo da frustração, você começa a entrar numa caverna. Lembra Elias? Imagina um homem que denuncia o principado de Jezabel, um dos piores da Bíblia. Um principado que destrói os dons, que destrói os profetas, um principado que foi permitido num nível de deixar a seca sobre Israel, a ponto deles não terem água. E Deus falar, Elias vai, e enquanto ele ouviu Deus, ele só foi. Foi e fez, e liberou o ato profético, e a chuva caiu, e as coisas começaram a acontecer, e os profetas de Baal foram repreendidos. Imagina o nível espiritual que ele estava, mas no dia do cansaço ele sentou e ouviu a voz da frustração. Estou cansado, estou desgastado. Querido, no dia que você está cansado e desgastado, eu vou te dar um conselho, só descanse. Não é dia de você tomar decisões. Não é dia de você ouvir a voz da frustração. Não é dia de você expressar aos homens o que você está sentindo e abrir o teu coração, que é a porta do teu tesouro. É dia de você, em silêncio, falar com Deus. Bispa, tem dia de cansaço? É óbvio que sim. Tem dia de desgaste? Sim. Tem dia que você não entende nada? Sim. Tem dia que você está frustrado? Sim. Mas esse é o dia de você consultar a Deus e fechar a porta da tua boca e do teu coração para os homens. Porque esse é o dia que você está frágil para Satanás te convencer de que os seus sentimentos estão certos. E esse é o dia de você ser vencido pelo diabo. Então, o dia de fragilidade não é dia de você tomar decisões, não é dia de você conversar com pessoas que não têm Deus, é dia de você só ouvir Deus. Para se preparar para a guerra e ir para ela como Elias, como Deus iria, como Jesus se apresentaria. Observe na Bíblia os momentos em que Jesus se recolhe, já percebeu? Muitos. Vou lá no Monte das Oliveiras orar. Os versículos, ó.
Os discípulos ficavam dormindo e lá saía ele. E ele brigava porque eles dormiam muito. Por que eles dormiam muito? Porque eles estavam descansar fisicamente. Jesus queria descansar espiritualmente. Ele queria dizer, eu preciso lançar primeiro sobre o Pai tudo isso, porque senão amanhã eu vou levantar e na minha carne eu vou tomar as minhas decisões. Mas eu preciso que Deus tome, então eu preciso ouvi-lo. Eu preciso falar e preciso ouvi-lo. Entende? O nosso tempo com Deus é muito pouco. Só que é no teu tempo com Deus que as tuas decisões certas vão sair. É no teu tempo com Deus que o teu nível de consagração vai mudar as tuas decisões e elas vão sair do coração e vão para o espírito. E até no dia que Deus falar para você, dá outra face, você vai falar, Deus, eu não consigo. Mas o Espírito vai te convencer de que aquele momento é melhor ficar quieto. Sabe aquele dia que você quer falar tudo e o Espírito Santo fala para você, não fale nada? Já teve dia assim? Já teve dia que você fala assim, hoje eu vou largar tudo e o Espírito Santo fala para você, não largue nada. Não, hoje eu vou falar tudo que eu penso e o Senhor fala para você, não abra a boca e ore. E já teve dia que você fala assim, Senhor, não vou falar mais nada. E o Espírito Santo falou para você, agora fale. Não é? Deus está confuso? Não, Deus sabe a hora. Entende? O que Ele entende dos processos espirituais, você não entende. Você só precisa estar rendido para obedecer. Você só precisa estar preparado para obedecer. E no campo das frustrações, o povo foi roubado. Construiu ídolos. No campo da decepção, sabe o que você faz? Você coloca em Deus a culpa que os homens têm. Deus, o Senhor permitiu. Mas o que é decepção? É com as pessoas. Não existe decepção da Amanda com a Amanda, só existe decepção da Amanda com o Pedro, com o João, com o Marcos, com o filho, com o pai, com a mãe, com o passado. As decepções travam também o teu emocional. Por quê? Porque você confiou mais no homem do que deveria. Jeremias está dizendo isso aqui. O teu coração foi mais dele. Queridos, você deve admirar homens, mas você não tem as tuas expectativas neles. Amém? Eu posso chegar aqui numa terça-feira e falhar numa palavra. Eu posso falhar em não cumprimentar alguém por uma distração, ou por um erro, ou por uma falta de percepção. O fato de eu ser uma referência não significa que eu sou perfeita. Referência é, busque o que a pessoa faz e busque o Deus da pessoa. A direção que a pessoa busca. Mas eu não preciso que você se respalde nos teus erros em cima dos meus. E nem eu em cima dos teus. Entende a diferença? Então eu tenho a referência, a Bíblia manda você ter referências, porque as referências fazem o mover de Deus ser possível. Puxa, se a bispa consegue orar, eu consigo orar. Se a bispa consegue falar, eu consigo falar. Se essa pessoa conseguiu perdoar, eu consigo. Porque a gente testemunha? Porque o testemunho diz para você, aquilo que você está ouvindo pode acontecer com você, não é isso? Mas há um caminho apropriado para você. Isso não significa que a pessoa nunca errou. Isso não significa que a pessoa vai sempre ser Deus na sua vida. Isso não significa que a pessoa vai ser sempre o melhor para você. Então, eu planto a referência, mas eu não colho as expectativas. Estão entendendo isso? Porque se você for profundamente analisar, até os teus filhos tem dias que eles te decepcionam profundamente. Por quê, bispo? Porque eu esperava, olha a palavra, porque eu esperava isso. E aconteceu isso. Não é assim? Porque eu esperava do meu marido isso e aconteceu isso. Porque eu esperava do meu chefe isso e aconteceu isso. Porque eu esperava esse reconhecimento. Senhor, é o seguinte, todo o reconhecimento que eu não tenho, eu estou colocando como oferta no teu altar. Tó. Queridos, isso é poderoso. Eu poderia contar histórias infinitas para vocês aqui. Eu desenvolvi em mim uma capacidade de não esperar as coisas dos homens. De tal forma, bispo é mágoa? Não. Porque eu consigo respeitar as autoridades, consigo amar as pessoas. Porque também não adianta você entrar, não confio mais em homens, mas o teu coração está amargurado. Você não consegue ver as referências de autoridade, você não consegue amar as pessoas. Isso não é respeitar e não confiar. Eu ponho
Deus na posição de Deus e os homens na posição dos homens. Continue tendo referências. Continue tendo amor. Continue tendo misericórdia. Continue caminhando na graça. Mas pense, no dia da decepção, o meu refúgio, fortaleza e socorro é o Senhor. E esse Deus faz você se decepcionar. Bispo, agora começou a ficar pesado. Sente aí, não levante. Já teve dias de eu me decepcionar e orar e o Senhor falar assim para mim, eu deixei. Porque eu preciso baixar a tua expectativa a respeito disso. Eu deixei, porque lá na frente você vai dar cabeçada aqui. Então eu estou colocando Deus no lugar de Deus e os homens no lugar dos homens, entendeu? E eu respirar e falar, Senhor, mas doeu. Pois é, mas cada coisa no seu lugar. Então o Senhor permite decepções para que você não crie dependências, estão entendendo? Você ama o seu marido, mas você não é dependente espiritualmente dele. Por quê? Porque eu tenho uma personalidade em Deus e um desenvolvimento de dons espirituais que são meus. Eu não posso dar a desculpa da submissão para reter o meu desenvolvimento. Está entendendo isso? Submissão é um processo de submeter e ter respeito. É um processo de estar debaixo de uma missão e de uma responsabilidade. Mas isso não significa, estou te anulando, eu anulo você nos teus talentos. Anulo você nos teus dons, anulo você no que você é bom. Deus nunca anulou você por ser mulher ou homem, por ser submisso a um chefe ou submisso a uma autoridade. Os dons que estão em você são Deus, estão entre Deus e você. E cabe a nós, como corpo, respeitarmos os dons. Estão entendendo isso? Agora, se você está num processo de decepção tão grande que você tem dom de governo, você tem dom de falar, você tem dom de liderança, você tem dom de ousadia, você tem dom de sabedoria, você tem dom de conhecimento, você tem um dom logístico das coisas, porque cada mente de cada um de nós aqui é preparado para dons e talentos diferentes. Você crê? Não, bispo, eu vou guardar todos os dons e todos os talentos porque eu me decepcionei demais. Então você está dizendo para Deus, o que o Senhor me deu eu enterro, porque o que os homens fizeram comigo é mais poderoso do que o que o Senhor pode fazer. Já pensou sobre isso? Não precisa me dar talento para governar, não. Porque o que os homens fizeram comigo é mais poderoso do que o Senhor me deu. Você está idolatrando a tua dor. Porque ela se tornou mais poderosa do que o que Deus pode fazer na tua vida. Bispo, mas eu tinha talento para isso. O que você está fazendo com esse talento enterrado? Porque você está desempregado, então você não pode ter dons? Porque você está desempregado, você não pode ter talentos? Porque você está desempregado, você não pode fazer alguma coisa que são dons teus? Senhor, eu quero que o Senhor desenterre todos os meus talentos. Você vai orar por isso hoje. Por que você está enterrando coisas que você é bom de fazer e que você deixou de confiar em você por causa da decepção com as pessoas? Porque alguém falou para você que você não era bom, e naquilo que você não é bom, até o próprio Espírito Santo pode te ensinar todas as coisas? Então diga, eu sou bom em todos os dons e em todos os talentos que Deus preparou para mim. Eu não abro mão de ser essa imagem e semelhança em nome de Jesus. Não abra mão dos dons e dos talentos que o Senhor deu para você. Porque quando você os enterra, você está idolatrando o teu problema. Então eu não vou entrar no ciclo da decepção. Eu não vou entrar no ciclo das minhas frustrações. E, em último lugar, eu não vou entrar no ciclo de ansiedades. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Bispa, isso é impossível. Eu ainda acho também. Também acho, ainda acho. Porque na nossa cabeça, não andar ansioso por coisa alguma é ser irresponsável. Sabe como é que é? Ah, vou descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é ser irresponsável, queridos. Não é não se preocupar com nada, não é organizar nada, não é não planejar nada e não fazer nada. Não andar ansioso por coisa alguma significa não ser dominado pelo problema. Entendeu? Não. Eu tenho problema. Eu me preocupo com a situação. Eu oro e vou trabalhar a favor de resolvê-la, mas ela não me domina. Quando ela me domina? Quando eu não durmo.
Quando ela me domina? Quando eu deixo de servir a Deus ou de buscar a Deus, porque eu tenho que ficar debaixo daquele jugo. Quando essa situação me domina? Quando eu já não consigo mais servir ao Senhor como eu servia. Quando me domina? Quando eu só choro. Quando meu coração está muito angustiado. Então, aquilo que é uma situação está trazendo domínio e está governando você. Então, ter problema... Bispo, eu tenho uma conta para pagar sexta-feira. Eu tenho uma de 56 mil. Se estiver bom para você, vai ser uma bênção. A gente divide, tá bom? Bispo, aí hoje uma pessoa me ligou e falou assim, Bispo, eu ia entregar esse valor e tal. E aí eu falei, fique em paz. O suprimento vem do Senhor. Eu vou trabalhar por isso? Vou. Eu vou organizar isso? Vou. Eu vou orar isso? Vou. Eu vou deixar lá em cima da mesa sem fazer nada? Não. Mas eu não vou deixar de dormir por isso. Eu não vou morrer por isso. Eu não vou chorar achando que eu estou humilhada porque Deus fez do jeito que eu queria ou do que Ele não queria. E eu vou buscar, Senhor, me revela o caminho da solução desse problema, porque ele é tão meu quanto o seu. É assim que eu oro. Se o problema é meu, também é seu. O Senhor é meu Pai. Se a guerra é minha, ela também é sua. Então, o Senhor me tira da ansiedade e me coloca na solução. Oração boa essa, hein? Prende. Senhor, me tira da ansiedade que essa aqui não está produzindo nada. Já percebeu que a ansiedade não produz nada? Ela só te deixa nervoso? Você engorda. Você não dorme. Você emagrece. Você não come. Você fica irritado. Você bate em quem não tem nada a ver com isso. Isso nunca aconteceu comigo. Pula essa parte. Você nunca ficou nervoso e nunca descontou em ninguém o que não era com a pessoa, né? Quase nunca a gente faz isso, né? Aí quando você vê, você gritou com o seu filho, mas não tinha nada a ver com isso. Mas quando você vê, era um problema que poderia ser resolvido de outra forma. Mas a sua ansiedade está te dominando. Por quê? Porque ela está refletindo sobre as pessoas e sobre o seu dia. Para 5 minutos o que está fazendo e vai orar. Por quê? Porque está governando um espaço em você maior do que deveria. Bispo, eu tive uma briga com Deus há 3 semanas que foi de gente grande. Essa eu não vou ensinar vocês hoje não, que não é muito sábio da minha parte. Né? Bispo, eu falei, Senhor, nós vamos conversar sobre esse assunto agora. Que nós vamos precisar de conversar. Por que esse sentimento está vindo no meu coração? Por que eu estou enxergando as situações desse jeito? E por que eu não estou achando solução nisso e achando que isso aqui está me confrontando mais do que eu deveria achar? E aí a conversa começou. E aí o Espírito Santo disse, porque tem dentro do teu coração uma raiz que você tem que tratar e que você faz tempo que você está fingindo que ela não existe. E aí todas as vezes que você for para uma conversa de pai e filho, vão ter confrontos. Confrontos com as tuas deformações. Confrontos com os seus medos. Confrontos com os que você acha. Confrontos com a sua opinião. Mas a minha opinião, às vezes a sua opinião é 100% a de Deus. Às vezes a sua opinião não tem nada a ver com a de Deus. E Ele vai reverter para o seu benefício a sua mente para a opinião dEle. Por quê? Porque Ele quer que você seja abençoado. Porque Ele quer que você seja convencido. Porque Ele quer que você seja livre, porque Ele quer que você seja tratado e porque Ele quer que você não seja escravo de ninguém. Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceram na nossa vida? Porque você ainda é escravo delas. Porque quando você for 100% livre, ela vai começar a acontecer. Por quê? Porque ela não vai te dominar. Ah, se eu tenho um carro, o carro vai te dominar? Então você não tem. Mas o dia que ele não te dominar, Deus vai te dar 4. Porque você ainda é governado porque você se acha humilhado por isso, porque você ainda é governado porque você acha que você tem direito. Porque, enquanto nós somos governados pelo coração, as coisas não acontecem. Estão entendendo isso? Hoje está complexo, né? Ninguém pode ir embora e ficar sem dormir à noite. Se ficar sem dormir à noite, só tem uma solução, orar por mim. Por quê, bispo? Porque o Espírito Santo tem feito confrontos profundos. Eu tive alguns testemunhos. Domingo eu recebi 2 testemunhos aqui de pessoas que estão vindo nesse culto. Falei, bispa, eu tenho aprendido algumas coisas tão sérias que a minha vida profissional mudou. Eu já entregava as ofertas. Eu já entregava os dízimos em todos os cultos. Teve um rapaz, não sei se ele está aqui, que ele falou isso para mim, falou, mas a minha vida profissional
mudou porque a minha forma de pensar está mudando, porque a minha relação com Deus está mudando. Esse é meu objetivo nesse culto de batalha espiritual. Fazer com que a tua mente seja a mente de Cristo. Amém? Que você levante de manhã e pense como você vai governar o teu dia debaixo da autoridade do Senhor. Como que os demônios não têm autoridade de governar o seu dia. Como que os demônios não têm autoridade de governar a sua hora. Como que os demônios não têm autoridade de governar o seu coração. Como que eu posso ser mais livre? Queridos, estiveram homens na palavra de Deus, eles viveram coisas sérias. Eu vou começar uma semana com vocês. Semana que vem eu vou começar uma campanha com vocês das 5 transformações que estão no livro de Neemias. Existem 5 transformações estratégicas lá para o teu ano 2021. Eu vou começar a terça que vem. Por quê, bispo? Porque o nível de entrega é assim. Eu não quero saber a opinião de Satanás, eu não quero saber a da Amanda, eu quero saber de Deus. O teu nível de entrega a cada semana está mudando. E o teu nível de compromisso com Deus. O seu compromisso, em segundo lugar, é com a igreja. E em terceiro lugar, ou segundo também, ou onde você quiser com você. Mas o seu compromisso é com Deus. E Ele está dizendo na palavra que Ele é o teu Pai. Ninguém deu uma opinião para Deus, falou, fala para ela que o Senhor é o Pai dela. Senão ela vai ficar triste. Não tem essas conversas? Fala para ela que ela vai ter sim, para ela parar de chorar. Não, não tem essa conversa. Teve derramamento de sangue, querido. Teve sacrifício. O véu foi rasgado. Sabe o que acontece? O Leandro falou uma palavra aqui chave. Você tem acesso. E não dar para você negar mais que o acesso a Deus é real na tua vida. Então, o Espírito Santo vai começar a liberar toda a sorte de bênçãos espirituais que estão nas mãos deles, cravado para você, o dia que você usar o acesso. Sabe, imagina você ter um lugar que está cheio de bênçãos e tem uma chave. Consegue imaginar isso na tua mente? Imagina um galpão cheio de bênçãos, todas guardadas lá. Lá tem escritura de casa, de carro, tem libertação de filhos. Lá tem muitas coisas que estão guardadas, vários documentos valiosíssimos, um cofre tremendo. Só que você está na descoberta da senha e na descoberta de como virar essa chave é o que você tem feito. Só que quando você vira a chave, Deus não vai te dar, já é teu. Deus não vai fazer, Ele já fez. Deus não vai alcançar, Ele já alcançou, Ele já morreu. Você quer mais o quê? Ele só quer que você vire as chaves. Então, olha o que a Bíblia diz, preste atenção nessa palavra. E o teu coração é desesperadamente corrupto. Já pensou nisso? Para pensar nisso. Ele não é um corrupto quieto, tá entendendo? Não. Imagine uma pessoa desesperada entrando, gritando aqui. O que ela vai fazer agora? Ela vai descer o corredor gritando, que ela está desesperada, não é assim? Então, a Bíblia não está dizendo que o seu coração é corrupto. Ele não é um corrupto tímido. Sabe corrupto tímido? Aqueles lá que você conhece vários? Alguém tem que descobrir um dia ele no processo, da investigação, para achar que ele é corrupto. Seu coração não é assim. Ele fala, eu sou corrupto. Entendeu? Seu coração está gritando para você, eu sou corrupto. O que significa isso? Ele é desesperado. O nosso emocional é desesperado. O nosso emocional é imediatista. Porque ele foi formado ao longo de anos de deformação, queridos. Que todos os dias nós estamos quebrando e renovando a nossa aliança com Deus. Essa questão de se converter todo dia é completamente verdade. Não é? Bis, todo dia, Senhor, eu todo dia eu falo para o Senhor, Senhor, eu consagro a minha vida. Consagra meu dia, consagra que eu possa te agradar, que a minha vida possa ser reflexo da glória de Deus, que eu não tenha uma atuação medíocre e que meu dia não seja um dia medíocre. E que a minha vida seja governada por sentimentos que valham realmente a pena. Então, queridos, quando você estende a mão, me fez tão mal, bispo, estende a mão. Só não abre o tesouro.
Está entendendo a diferença? Eu vou abrir tesouro para quem me fez mal, mas eu posso estender a mão para quem me fez mal. Então, o que o Senhor está trabalhando no teu coração, trazendo você para o equilíbrio? Eu tiro você do desespero e levo você para o equilíbrio. Isso aqui, você deve colocar aqui, cada peça no seu lugar. Essa pessoa me traiu, então eu perdoo, eu abençoo, eu curo, eu declaro que não tem mais poder sobre mim, mas eu não preciso ser íntimo dela. Entendeu a diferença? Ah, Bispo, mas tem processos que Deus restaura por inteiro. Restaura, porque eles são muito íntimos. E aí Deus está te falando que Ele quer restaurar. E às vezes na minha cabeça, perdoar é voltar para o mesmo patamar, para a mesma situação, convivendo com a mesma pessoa na mesma época. Isso é a sua cabeça, está entendendo? Deus só pediu para você perdoar. Ele só está dizendo para você, se libere, perdoe as pessoas, estenda a mão para as pessoas, mas o teu coração só para mim. O que está dentro de você na intimidade, só comigo que sou Deus. O conselho só no sacerdote. E a intimidade só com Deus. Entenderam isso? Duas coisas eu só busco com o Senhor. O conselho com o sacerdote e a intimidade com o Senhor. Ao resto eu vou conviver, irmãos. Eu vou pacificar. Eu vou desfrutar. Puxa, às vezes eu deixo de desfrutar um problema, um momento bom de família, porque no passado aquela pessoa estava lá e me fez mal. E aí aquele primo que apareceu no Natal, misericórdia. Fui para o banheiro chorar, Bispa, porque eu trouxe 400 lembranças, porque você não foi curado, e o dia que você olhou para a pessoa, você viu o problema. Mas Deus não quer você nesse governo do desespero, está entendendo? Ó, querido, você me fez mal, eu preciso estar nesse momento com você, que o Senhor te abençoe, mas você não está no governo do meu coração, não está no governo do meu tempo, não está no governo dos meus sentimentos. Queridos, a gente tem mesmo a ilusão de que nunca ninguém vai nos fazer mal? A gente tem mesmo a ilusão de que a vida vai ser sempre flores? É eu que estou no controle de saber lidar com o mal, entendeu? Porque ele vai vir, mas não vai me dominar. Ele vai se apresentar, mas não vai me destruir. A Bíblia diz que o mundo jaz onde? No maligno. E que a grande verdade é que nós vamos conviver sim com guerras e problemas. Você vai conviver com gente sem caráter. Você vai conviver com gente que quer fazer o mal. Você vai conviver com gente que não gosta de você, sim ou não? Mas eu não estou debaixo do governo disso. Por quê? Porque o Senhor prepara as alianças certas para a hora certa na tua vida, amém? Porque o Senhor sabe o sim e o não, porque o Senhor conhece o teu sentimento. Comece a consagrar até as suas amizades ao Senhor, sabia? Senhor, o que é de Deus, o Senhor deixa, o que não é de Deus, o Senhor tira. Porque o que é de Deus vai ser mais próximo. Se não é amigo de Deus, não serve para ser seu amigo. Se não é amigo de Deus, não serve para ser íntimo teu. E está alcançando o teu coração, porque no momento de desespero você está abrindo o teu tesouro. Bispa, tem coisas que eu vou falar uma coisa para você que você talvez fique muito preocupado. Mas eu vou te falar porque eu preciso te falar. Tem horas que nem seu pai e sua mãe estão preparados para ouvir as suas guerras. Bispo, mas eu amo desesperadamente a minha mãe. Pois é, mas ela está emocionalmente preparada para ouvir o que eu estou passando? Se ela tiver, Deus vai te mostrar. Você vai perguntar para Deus até isso. Porque às vezes eu acho que o meu irmão está 100% preparado, mas ele não está preparado para enfrentar o que eu estou enfrentando. Vai te dar um conselho errado. O conselho precisa vir de Deus na tua vida, amém, queridos? Porque nós temos muita necessidade de falar. E a gente tem pouca paciência de ouvir. Ah, bispo, é quase nada. A mulher, então, é uma desgraça, irmão. Né? A gente tem muita necessidade. Agora, se você falar mais com Deus, você vai ter menos necessidade de falar e mais capacidade de ouvir. Você sabe que excesso de ansiedade é falta de oração. Porque quem gasta mais tempo com oração, tem menos tempo para ansiedade, porque já teve mais resposta de Deus. Está entendendo?
Estou muito ansioso ainda, pode orar mais. Estou ansioso, ora de novo. Bispa, mas amanhã meio-dia eu vou estar ansioso de novo. Então ore de novo. Até você começar a entrar no governo do Espírito e sair do governo do coração. Porque, gente, tem sentimentos que você não vai conseguir evitar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para de lutar. Ah, não, nunca vou odiar. Mentiroso. Ah, bispa, nunca vou querer mal de ninguém. Mentiroso. Se te fizer mal na hora, o primeiro sentimento que vem é, quero que se ferre. Né? Só que esse primeiro sentimento, onde ele é vencido? Na oração. Senhor, eu não quero ferrar. Está na tua mão. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e cure. Porque, queridos, eu quero terminar essa palavra falando uma coisa para você seríssima, que quem aprendeu com Jeremias nunca mais esquece. Você só vai colher do que você planta. Você viu o que a Bíblia diz aqui? O final do texto do capítulo 10. Olha o versículo 10. Vai no próximo aí, Mi. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração. Ou seja, ele vai te sondar. Ele está dizendo assim, eu provo os pensamentos. Ou seja, eu vou te provar. E isso para dar a cada um, segundo o proceder, segundo o fruto de qual ação? Você vai colher do que eu fizer errado? Você pode se entristecer do que eu fizer errado, você pode se magoar do que eu fizer errado, eu posso atrapalhar você com os meus erros, mas você não vai colher dos meus erros, você só vai colher dos teus. Então, quando eu penso em jogar na mesma moeda, eu estou semeando, entendeu isso? Porque Deus falou para dar outra face. Jesus não falou para dar outra face porque Ele queria que você fosse bonzinho, porque Ele já sabia que você não era. Entendeu? Ele só falou para você dar outra face porque Ele está dizendo, planta o bem no dia que te plantarem o mal, porque a colheita que eu vou te dar é do bem e não do mal. Então, nas nossas iras, ansiedades, decepções, frustrações e processos interiores, você acaba plantando palavras maus, você acaba plantando situações, você acaba plantando políticas humanas, você acaba plantando desajustes. E o Senhor está te dizendo hoje, só plante o que vem de mim, porque você só vai colher de mim. Bispo, então perdoe, então cure, ande mais uma milha, então se esforce. Por que eu vou trabalhar? Porque se você for esforçado, Deus vai te abençoar. Por que eu vou superar? Porque se eu andar para frente, eu vou colher da frente, não de trás. Por que eu vou começar de novo? Bispa, mas está difícil. Começa, porque eu vou começar de novo, porque eu vou colher do começo. Porque eu quero colher todas as coisas boas. Você quer colher muitas coisas boas, o que tem sido o teu plantar? O que tem sido o seu semear? E depois o teu regar, que é continuar lançando sementes e água sobre as suas semeaduras. Então você precisa plantar e precisa permanecer. Diga, eu vou plantar e eu vou permanecer plantando. Querido, o mais fácil não é plantar. O mais difícil, perdão. O mais difícil é permanecer plantando. Porque eu posso falar que eu te amo um dia, mas no dia que você me deu o tapa, eu não quero falar que eu te amo. Mas ontem eu falei que eu te amo, mas hoje eu não tenho vontade de falar que eu te amo. Porque a sua ação está me machucando. Só que se eu conseguir entender que a sua ação não me governa, eu vou continuar plantando. Porque eu só vou colher do que eu planto e não do que você planta. Está entendendo isso? Isso é a maior cura de casamentos e relacionamentos que você pode imaginar. Por quê? Ele plantou ira, não vou plantar o que ele plantou. Ele plantou discórdia, não vou plantar o que ele plantou. E do que você vai colher? Do que Deus determinar. Bispo, Deus muda a pessoa? Muda. Ou Deus muda ou Deus tira, irmão, fica tranquilo. Bispo, mas eu não quero que tire. Para de encher as paciências de Deus. Deixa Ele fazer o que Ele achar melhor para você. Eu te falo com liberdade, ou Deus muda ou Deus tira. Sabe por quê? Porque você vai colher do bem que você está plantando. Ah, bispo, ele discute, eu retruco. Ele bate, eu arrebento, né? Ele vem com a cinta, eu jogo o chinelo. Pum! Do que você vai colher? Do chinelo que você jogou.
Mas Deus não teve misericórdia. Olha o nosso argumento com Deus. Mas Deus, meu chefe fez primeiro, mas você fez segundo, vai colher do segundo que você plantou. Bispo, mas meu marido falou e ele me ofendeu primeiro. Olha onde está a nossa honra, olha o erro. Ele me ofendeu primeiro. Ele só te ofendeu primeiro, você só ofendeu o segundo, mas você só pode colher da ofensa porque foi o que você fez. Ai, hoje você está querendo ir embora, não está? Eu também. Todo mundo está querendo ir embora hoje, Deus. É muito sério isso, gente. Por quê? Eu tenho que olhar para o inimigo e falar, cara, eu não vou te entregar o tesouro, mas eu também não vou plantar o que você está plantando em mim. Entendeu? Parece os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 7 e um de vai fazer 4 agora, mês que vem, 5 de dezembro. Então, está quase com 4. Falta 25 dias para fazer 4. Então, o mais velho bate no outro. Pá! Aí o outro chora, ele sem. Aí ele vem. Ai, mãe, ele está chorando. Eu falei, ele tá colhendo o que você fez, né? Ou você acha que... Não, mãe, mas ele precisa parar de chorar. Eu falei, não tem como ele parar de chorar. Foi o que você plantou, filho. Você bateu nele. Aí ele fica assim. E eu preciso... Qual é meu papel? Fazer ele pensar que não adianta depois ele trazer o papel para enxugar a lágrima. Vai correndo no banheiro e pega um pedaço de papel higiênico, sabe? Um barato, você morre de rir. Mãe, hoje ele falou assim, mãe, eu falei, João, deixa ele. Deixa ele. Ele foi porque ele te fez uma coisa errada e a mamãe corrigiu. Mãe, mas eu vi as lágrimas escorrendo, eu vi. Fazer assim, está caindo. E aí eu te pergunto, e daí? O que você plantou? Você plantou lágrima, você está colhendo lágrima. Mas em nome de Jesus, o teu coração vai deixar de ser o centro das tuas emoções a partir de hoje. Bispa, diga, eu vou ser uma pessoa de decisões. Queridos, aonde você vira o jogo? Eu decido pelo princípio, pelo propósito e pelo projeto. Diga, eu decido pelo princípio, pelo propósito, pelo projeto. Você é um projeto de Deus? Sim ou não? Você acha que Deus planejou você? Bispo, eu queria ser loira, fiquei morena. Mas isso é um problema que você achou. Mas Deus fez você daquele jeito e ele achava ótimo. E todo mundo também achava. Quem achou que queria ficar foi loira, foi você, não é assim? E Deus achou problema de você ficar loira? Não, mas você que quis mudar. Mas Deus plantou um projeto perfeito. Entendeu? O que Deus fez chega na perfeição. Então, eu vou me aperfeiçoando à estatura de varão perfeito. Eu vou sempre melhorar. O projeto de Deus é você. Se enxergue como um projeto bem-sucedido. Amém, queridos? Bispa, eu tenho um monte de informação, mas eu sou um projeto bem-sucedido. Vou aparar as arestas, vou cortar os gastos, vou cortar os custos, vou me organizar, porque eu sou um projeto bem-sucedido. Se você decidir pelo projeto e não pelo outro, você não vai decidir errado. E como é que eu decido pelo propósito? Qual que é o propósito de Deus na sua vida? É você ser feliz? É você ser íntegro? É você ser próspero? É você ser abençoado? A Bíblia está dizendo todos os propósitos de Deus para a tua vida. Por que você está tomando as tuas decisões em cima do que você sente? Se o propósito de Deus para a tua vida não é o que você está vivendo agora. Se aquilo só é uma passagem, um caminho, ou uma dor, ou uma guerra, e eu não consigo enxergar o propósito, eu simplesmente decido errado. Então, se você enxergar o projeto que você é em Deus, se você enxergar o propósito que você tem, e em terceiro, vamos lá, fala para você estar afinado. Foi o primeiro que eu falei, fala. O princípio, sabe o que é o princípio? São os teus valores. Não decida pelo teu momento, decida pelos teus valores. Bispa, eu sou uma pessoa que amo. Ótimo, então decida pelo amor e não pelo ódio. Bispa, eu sou uma pessoa que perdoa. Qual é o seu princípios espirituais? Estão lá, você está aprendendo todo dia com Deus. Eu sou uma pessoa que perdoa. Então, eu vou decidir por perdoar e não por ter ódio. Bispo, eu sou uma pessoa trabalhadora, é um valor, não é? Jesus trabalhava? Muito. Comia o pão da preguiça? Jamais. Então, eu vou decidir por trabalhar e não por comer pão da preguiça. Então, eu decido por princípios, não por momentos, estão entendendo?
Eu decido por propósitos, porque eu sei que Deus tem um plano na minha vida e eu vou confiar nisso 100%. Mesmo no pior dia, Deus tem um plano com essa situação e eu não saí do plano de Deus. Queridos, não tem como a tua vida desviar do plano de Deus e depois você voltar para Ele, porque a tua vida é um plano de Deus. Então, se acontecer alguma coisa, calma, não saiu do controle de Deus. Não saiu do controle de Deus. Está dentro do propósito e vai acontecer alguma coisa aí que Deus vai te mostrar aí lá na frente. Quantas vezes você já ficou deixando Deus doido e lá na frente você entendeu? Levanta a mão. Tu é cara de pau à beça, né, irmão? Né? Mas a gente faz isso direto. A gente entra no desespero, Senhor, agora eu não vou mais fazer, eu não vou mais falar, eu não vou mais conseguir, eu não vou mais aguentar. Eu sou assim também, igual você, se não for pior. Né? E aí deu, o propósito aí, Senhor, eu sei que tem propósito nisso e vai se cumprir e eu não vou ficar envergonhado. Amém? Então tá aí. E lembra quem você é. O que é o projeto? É você. Lembra quem você é. Para que você vai decidir errado? Ah, não, porque agora eu vou decidir em cima disso sim, porque eu não aguento mais. Pois é, mas o projeto de Deus é esse? É você se ferir, se machucar, é piorar, é destruir, é enganar, é corromper? Não, o projeto de Deus é você ser feliz, isso é real. Agora, dentro da felicidade há processos de formação. E Deus está lapidando o teu caráter, amém? Fique em pé no teu lugar.